Muito bem-vindo, você está no canal Papo Humano, é um prazer tê-lo aqui. Hoje, nós temos um quadro mensal, que é com convidados, então hoje nós temos uma convidada especial, a convidada Leonice. Eu sou Alexandra Fogatti, eu estou aqui com a parceira Cintia Almeida. E antes da gente desenvolver aí o assunto, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever. Clica aí no sininho para receber os nossos vídeos. Semanalmente tem vídeo novo, tá? E vamos lá. Léo, quer se apresentar para a gente? Bom, sou Leonice Corpassi, eu sou humanoterapeuta, trabalho com as técnicas de radiestesia e também sou psicanalista espiritualista. Então, essa é a minha caminhada na área das terapias. Parceira do Espaço Humanidade. Estou aqui a convite da Chan e da Cintia, agradeço muito pelo convite. Vamos lá, né? Nesse bate-papo, que com certeza será muito gratificante a todos. E esse bate-papo que a gente vem trazendo com a Léo hoje é sobre algumas crenças e umas atitudes que a gente vem, no decorrer da nossa vida e que a gente nem percebe que isso vem da nossa infância, da família, dos nossos ancestrais, e que ficam aquelas atitudes automáticas. E muitas vezes a gente faz e nem sabe por que está fazendo, Está tão enraizado, tão automático na gente, que a gente nem pergunta por que eu estou fazendo isso, Mas sempre foi feito e a gente acha que é assim, o jeito certo. E às vezes a gente começa a se interrogar por quê, Principalmente quando a gente começa esse autoconhecimento. Então é isso hoje que a gente vai conversar um pouquinho, né, Léo? Sim. Então, é assim, as nossas atitudes automáticas, elas começam exatamente lá, o início é na família, né? É onde a gente nasce, vem, e essas influências da família, muitas vezes, elas nos trazem situações de negatividade, né? São as crenças que a família traz. É assim, um exemplo bem simples que a gente no dia a dia escuta, né, da nossa família. Olha, não passa embaixo da escada que aquilo dá azar. Né? Gato preto, ele traz mau agouro. Quantas vezes a gente ouviu isso? E foi criando estigmas e a gente foi repetindo isso sem ter consciência. O bichinho não tem nada de mal. Ele veio aqui, ele está cumprindo a função dele. E mesmo a escada ali, na verdade, não é que a escada te traz mau agouro, ou ela vai te causar algum mal na sua vida, que a sua vida não vai para frente. Mas ela está ali, esse alerta deveria, assim, cuidado que pode acontecer um acidente. Né? Então, vem essas crenças trazendo essa informação. Quantos de nós não escutamos assim, não deixa o chinelo virado, porque isso vai trazer uma mensagem de que alguém morreu. E isso, com o tempo, a gente começou a ter essas atitudes, falou assim, nossa, se acontecer realmente, se por acaso acontecesse, ia vir aquele peso em cima da gente, fala assim, nossa, foi por isso que ele morreu, porque eu deixei o chinelo lá virado. Então, a gente vai repetindo automaticamente essas crenças que vão sendo colocadas na nossa vida, né? Isso é para botar medo, inclusive, para deixar, de uma certa maneira, num controle, para colocar um medo, generalizar o medo, Me lembrou muito, Léo, desculpa te atrapalhar, mas me lembrou muito aquela a mulher no banheiro, não me lembro como é que era. A loira do banheiro. Não ia no banheiro de jeito nenhum. Eu lembro que era segundo, terceiro ano, e eu não ia sozinha no banheiro de jeito nenhum, porque eu morria de medo de encontrar alguém lá, para colocar medo, Então, e aí essas crenças, elas começam ali na criança, quando pequena, Quando fala assim, olha, se você não obedecer, papai do céu vai te castigar. Então, a gente começa a ter uma questão assim, nossa, mas Deus é punitivo.
Porque se eu não obedecer, se eu não fizer o que meu pai e minha mãe querem, ele vai vir me castigar. Começa a vir uma troca, né? Uma barganha, né? Sim, uma Não é uma barganha. coisa... Por trás disso, é uma forma que também eles trouxeram isso das questões dos valores, da família, que foi trazendo dessa forma. Aí a criança também começa a reagir. Se ela vê pais agressivos, que tem muita discussão, o que ela vai ser? Uma criança também agressiva. E quando ela vai para outros momentos da vida dela, chega na escola, no primeiro impacto lá, ela não aceita uma brincadeira, ela agride o coleguinha. Por quê? Ela viu isso dentro de casa, isso veio trazendo para ela. Porque quando a gente molda essas questões, se o pai é amoroso com a mãe, ou a mãe amorosa com o pai, a criança também vai repetir isso. Mas se ela vê agressividade, se ela vê uma falta de respeito, né, o pai ofendendo a mãe ofendendo o pai, ela escuta da mãe, olha, os homens não valem nada. Como que essa criança, essa menina, vai chegar na fase mais adulta, achando que nenhum homem presta? Isso são atitudes negativas que a gente vai trazendo e a gente faz sem ter percepção de que está repetindo isso. Então, nossa, a importância, né, de quando a gente fala assim, esses padrões repetitivos que a gente vem no automático, eu estou repetindo porque eu ainda não tenho a consciência que não é dessa forma. É porque acho que tem uma coisa interessante nisso que você está falando, né? A gente vem falando no canal, né, várias vezes, porque não tem muito como não acabar caindo nesse lugar das crenças, porque elas são muito enraizadas na gente, né? É o que você está falando. O nosso comportamento, a nossa visão do mundo, ela vai ser baseada em como fomos criados, nesse meio que a gente foi inserido dentro da família, socialmente, culturalmente, religiosamente, né? Esse ambiente que a gente convive vai ser a base da sustentação de como eu vou reagir com o mundo, né? Então, a hora que eu vou para a escola, como a Léo trouxe, né? Se eu tenho um ambiente familiar agressivo, eu vou lidar agressivamente também com os meus amigos, porque aquilo, de alguma forma, para mim, é o normal. É como eu estou aprendendo a conviver. Percebe que pode ser ruim para aquela criança, né? Aquela criança está num ambiente que para ela não traz segurança, que vai trazer vários comportamentos ali, inseguranças e sentimentos nela que vai alterar, mas ela vai repetir, replicar o que ela está naturalmente vendo. Então, na hora que ela tiver ali um conflito, ela vai partir para a briga, ela vai partir para uma agressividade, né? Ou não. Ou também a gente pode ir para um outro lado. Por ela ver tanta briga, quando ela tiver em situações de confronto, ela paralisa, né? Também podemos ir para esse lado, né? Tipo, eu fico impotente perante situações em que tem violência, que tem agressividade comigo. Aí ela paralisa, né? Então, esses comportamentos que você vai tendo, nós vamos tendo ao longo da vida, está muito baseado nisso. E é isso que, né, a gente está sempre querendo trazer, esse olhar de precisa olhar para trás, precisa olhar para essa fonte de informações que nós recebemos e que a gente recebeu pelos 5 sentidos, né, de várias maneiras, mas que a gente está replicando, né, são as crenças que são mais enraizadas, né, Cíntia, uma coisa assim que a gente, da ancestralidade, então, nem se fala, porque a gente nem conhece os nossos ancestrais e repete vários padrões. Mas essas crenças enraizadas, essas que a gente vive aqui nessa primeira infância, a gente faz igual também, né? Sim, e até mesmo, né, Chan, você trazendo tudo isso, né, quando a gente vai também para esse externo com essas informações que a criança teve lá na casa, com a família, né, uma família às vezes agressiva, falta de respeito, os valores é assim, eu estou preocupado comigo, dane-se se o outro vai ter ou não,
eu estou sendo desonesto com o outro, eu não estou sendo empático com a dor do outro, a hora que eu vou também para o externo, de que maneira eu me coloco? Às vezes eu fico, como você disse, eu me fecho, eu não consigo ser aceito ali no grupo, e aí vem aquela informação, nossa, eu não sou capaz de nada, eu sou uma porcaria, porque eu não consigo me relacionar, eu não consigo fazer os deveres da escola, porque a criança não vai conseguir absorver aquele ensinamento ali, porque ela tem uma carga muito pesada dessa convivência, desse ambiente que veio com essas crenças. Como você disse lá, nossos ancestrais, na época deles, eles tinham que matar um leão por dia. Então, eles tinham que ter essa potência do masculino agressivo mesmo para a sobrevivência. E aí, quando a gente começa hoje com a questão, vamos voltar e olhar de forma diferente, vamos sair dessa polaridade negativa e tentar vir para a polaridade positiva também em alguns aspectos. E aí, como que eu faço? Olha, ser íntegro com o outro, eu estou sendo íntegra comigo mesmo, estou sendo verdadeira comigo, estou sendo justa, eu vou trazer toda uma mudança de comportamento à minha volta e até o meu comportamento. É uma coisa que a gente vem trazendo, né, e que é importante falar bastante sobre isso, é que os nossos pais, os nossos avós, eles também vieram, né, com essas crenças enraizadas dos antepassados deles, né? Então, cabe a nós que com essa consciência maior, com esse estudo maior, de mudar essas crenças que não são positivas, né? Crenças em relação ao dinheiro, por exemplo, quantas de nós não ouviu, né, que o dinheiro é sujo, quem tem muito dinheiro não presta, e a gente foi crescendo com essa ideia, e às vezes até é difícil de conseguir ter o seu próprio dinheiro por conta disso, né, por estar enraizado essa coisa de que o dinheiro é sujo, né, então se eu tiver dinheiro eu não vou ser uma pessoa, né, que a sociedade vai considerar correta. Se eu tiver muito dinheiro, vão achar que eu tenho esse dinheiro porque eu roubei alguém, porque eu passei, né, na frente de alguém, porque então são coisas que esse nosso conhecimento, esse estudo que nos traz, né, que nos leva a ter essa visão, que é como Sim. se fosse mesmo uma bola de neve que vai crescendo, e quando a gente tem essa visão, a gente para esse ciclo, né? Então, as próximas gerações já conseguem pensar e agir de uma maneira diferente. É como se a gente limpasse isso e essa repetição deixa de existir. Não que anule o passado, porque nós estamos aqui com essas percepções justamente porque nossos antepassados passaram por isso, né? Então, não é que anula tudo isso, mas esse aprendizado nos trouxe hoje a ter essa visão, né? E as próximas gerações começam a ter uma mudança de comportamento, um comportamento muito mais positivo, né? Muito mais que consiga evoluir no sentido de ter as coisas sem esse peso às vezes, né? Que a gente carrega algumas culpas, por exemplo, o dinheiro, né? É uma delas. A criança na escola reativa, né, é preciso olhar para os pais e muitas vezes conversar com os pais e não com as crianças, né? Porque elas estão às vezes só reagindo o que elas veem em casa, né? E o que os pais provavelmente viram dos avós, e eu acho que é essa visão que a gente queria trazer hoje, né? De abrir um pouquinho esse olhar e o que uma crença positiva, o que é bom, é lógico que a gente tem que manter, né? Mas o que não é bom a gente ter essa visão, né? De tentar mudar. Mesmo porque quando vem com todas essas crenças, né, também starta na criança um pessimismo, né? Ela é uma criança pessimista, por mais que fale, olha, o mundo está mudando, está melhor, você ouve falar assim, mas está mudando aonde? É verdade. Né? Então traz Com tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo. Então ela não consegue enxergar positividade em nada, porque ela começou, isso foram criadas bases muito profundas. E do primeiro aos 7 anos é onde cria essas raízes na criança, onde ela está formando esses conceitos. Então tudo que ela está vendo vai
vai levar para uma vida, até às vezes passa anos, sabe, décadas, para que a pessoa consiga depois, na hora que ela começa a olhar para dentro dela, olhar para si e perceber que está em dor, que já sofreu muito, que o mundo foi duro, mas porque ela enxergava o mundo de uma forma dura, porque ela teve essas informações. Enquanto que a criança que tem dentro do lar todo um ambiente de carinho, de amor, de, de aconchego mesmo, onde tem energias positivas ali, ela vem com uma visão diferente. Ela começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, ele é mais empático, ele é mais solícito para as pessoas, ele tem valores que são valores concretos bons, né? Ele é íntegro com ele é respeitoso consigo e com o outro. A gente vê muito isso em estruturas familiares sólidas, né? Essas crenças positivas. Porque a crença, ela vai depender de cada um, né? Então, a gente vê muito uma família aí com vários filhos e cada um leva a mesma história de um formato para a sua vida. Por quê? Cada um tem a sua história individual que vai receber esse meio de um formato diferente dentro da sua história. Então, para um filho pode ser maravilhoso os pais se darem super bem. Para o outro filho, ele pode se sentir altamente enciumado. Por mais que gosta dos pais estarem bem, ele sente muito ciúmes, ou do pai, ou da mãe. Isso vai desenvolver crenças nele, né, nessa criança, que vai para algum lugar diferente que do outro irmão, né? Então, não tem como a gente querer controlar isso sem o olhar do observador, né? Porque a gente também vai fazendo crença em cima de crença. Então, a gente sai dessa fase de criança, vai crescendo e vai construindo um novo olhar perante o mundo, e aquilo que estava enraizado, você pode repor uma crença em cima, porque é o que a gente faz o tempo inteiro, só que, infelizmente, como a gente não tem essa consciência, a gente vai para uma crença negativa em cima de uma crença mais negativa ainda, né? Então, uma crença de incapacidade, de insuficiência, de inadequação, você vai ficando cada vez mais reprimido naquela crença, em busca, né, gente, em busca de querer ficar melhor. Só que pela gente não saber que a gente está alimentando mais o bichinho com uma coisinha ruim, né, a gente vai ficando com uma camada mais pesada disso, né? E vai indo para uma rejeição mais forte, para uma sensação de abandono, né, para um desamor, né? Então você vai caminhando, vai ficando um adulto com mais crenças que te limitam mais, né, nesse meio social. E quando você tem essa família que é mais estruturada, que te trouxe uma base mais tranquila, você pode ir olhando para isso de um formato, quando você cria a sua família, você quer dar os mesmos valores positivos para a sua família, né? E aí, às vezes, tem o conflito com o parceiro ou com a parceira, que veio de uma outra história, completamente diferente, né? E aí os valores se cruzam e as crenças criam ali uma bagunça. Aí cria um embate, né? Embate, E aí a criança com esse embate, ela fica perdida. Porque quando o pai e a mãe se juntam para formar uma família, vem os filhos. Se essas questões de valores e crenças elas estiverem muito discrepantes, vai gerar sim muitos conflitos. O conflito da incapacidade, o conflito de não ser aceito para a criança, porque ele vai se sentir rejeitado, abandonado. A gente comentou também até as crenças e atitudes, né? E como vocês agora vieram falando, né? De o casamento, por exemplo, vem de duas famílias completamente diferentes, né? E tem até aqueles posicionamentos de que tem família que é sagrado todo domingo almoçar na casa da mãe, mas se
isso for na família dos dois, já gera um conflito, né? Porque como é que você vai conseguir? Você tem que almoçar 2 vezes, então, né? Um Então domingo são em coisas, casa. porque ou tem que negociar. Então são coisas que a gente tem que criar as nossas próprias, então, crenças e atitudes, né? O que que é melhor para a gente, principalmente quando há uma formação de uma nova família, né? Porque senão gera mais discussões e os filhos acabam vendo isso também, acaba refletindo isso neles também, né? Então, às vezes, tem atitudes também de famílias que cabe a nós mudarmos se isso não está bom para a nossa, por exemplo, né? Que pode ter encaixado nas famílias anteriores da nossa, né, dos nossos antepassados, mas se para nossa não cabe, não é brigar, mas é tentar achar alguma coisa em comum, né, para essa agora, porque até porque os tempos estão mudados, né? Hoje em dia famílias não moram, eu, por exemplo, moro muito longe da minha, então seria uma coisa inviável. Então a gente tem que renegociar esse tipo de coisa, né? Então, Para todo mundo ficar bem. é exatamente isso, né, Cíntia? Porque quando a gente consegue entender que essas crenças, elas são mutáveis, que eu posso mudá-las, Exato, é. e a hora que eu vou ganhando essa consciência, gosta, isso aqui não é assim mais, não serve. Esses conflitos, a gente vai conseguir resolvê-los de uma forma que não seja com agressividade. Sim. Mas aí vem o diálogo, né? Que até então, dependendo do posicionamento, a família que tinha sempre diálogo, que é trazido com muita amorosidade, as questões até para o filho, quando ele está passando por um problema ali que não deve fazer porque aquilo não vai ser bom para a experiência dele, na minha visão, mas eu trazendo isso não como uma imposição que a criança ainda não sabe definir, ou a hora que chega no adulto ele já vai ter uma consciência, bom, minha mãe está falando isso, mas eu quero viver essa experiência. E quando acontece isso, esses conflitos são resolvidos com diálogo, com amorosidade, fica muito mais fácil, não gera embate, não gera Não é agressividade, imposto, né? e, Não é, e todo mundo começa a se respeitar, é. entender que eu tenho o direito de fazer minhas escolhas. Mas isso só vai acontecendo quando a gente começa a olhar para dentro, começa a buscar esse autoconhecimento, se posicionar, olha, qual era a minha crença? Isso aqui está limitando minha vida? Do dinheiro, aquelas crenças, isso está limitando minha vida. Eu não estou permitindo que o universo me traga a abundância que tem aí disponível. Eu estou presa ainda naquele conceito, naquela informação que ficou muito gravada aqui, muito, sabe? Ou até quando você está na escola, que o professor, em vez de falar assim, pô, parabéns, você não acertou, você acertou 50%. Não, você só errou 50%. Né? E aí chega também na família, se ela não tem essa coisa, eles vão reforçar aquilo que foi dito na escola. E aí isso começa a alimentar essa questão, poxa, eu não sou capaz. A criança não consegue olhar e começar a lidar com aquilo para se superar. Então, quando tem essa conversa mais amorosa na família, que os pais começam a ter um diálogo, né, entre eles, já tem isso, e a criança vê, a criança também começa a se sentir mais forte. Puxa, eu realmente não tirei, mas por que razão que eu não tirei? Talvez eu não tenha estudado o suficiente, eu vou ter que me esforçar mais no próximo. E lá na vida adulta, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a cobrança ela é muito pesada. E a gente percebe que ali existem crenças muito pesadas. Que o proprietário da empresa, se ele não tiver uma visão de trazer o seu colaborador para perto e enxergar as potencialidades que ele tem, essa pessoa não vai render o que ela pode estar rendendo para a empresa. Então, muitas vezes fala assim, nossa, o cara está aqui há 20 anos, mas ele só faz aquilo ali, ele só bate o martelo naquele prego, ele não consegue fazer mais nada. Mas será que a culpa é só também do funcionário? Será que a culpa também é só lá da família? Não, porque a gente vem absorvendo do externo também informações.
O ambiente nos influencia, né? Porque é o que eu falei, crença em cima de crença que vão sendo criadas, né? Então, imagina numa empresa, né? O dono da empresa tem as crenças dele em relação ao que é ter uma empresa, né? E tudo que ele traz. Aí os funcionários, cada um tem a sua crença limitante, que tem que ter ali um diálogo, né? E acho que uma das questões que são mais complicadas é quando a gente automatiza isso, né? Porque o difícil é a gente perceber as crenças, que é o que a gente está falando. A Léo estava falando agora e eu fiquei pensando, eu falei, tinha um tempo atrás que assim, eu não observava nada das minhas crenças. Assim, crença era crença, crença. Não, né? Aí quando você começa a ouvir crença limitante, crenças positivas, ressignificar a crença, você começa a trazer para a sua vida. E aí você começa a perceber que o que é automático em você, que você só repete que a sua mãe falava, que o meio ali da sua família falava, como a gente trouxe no vídeo, ou que as próprias tias, né? Que a crença de dinheiro, gente, é uma coisa que quando a gente começa a garimpar, sai cada uma, né? A gente aqui nós já passamos por vários exercícios sobre isso. Você começa a garimpar, você fala, não acredito, nossa senhora. Como se essas crenças fossem uma verdade absoluta, né? Sem poder mudar aquilo, né? Porque é o automático, roda dentro de você, sem você nunca ter percebido o quanto aquela fala é pesada, do quanto aquela fala limita a sua vida, deixa escasso, né? Te deixa impotente, te faz sentir incapaz de conquistar alguma coisa, né? Te deixa inadequado para alcançar algo que você queira alcançar. Então, essas crenças que ficam virando aí automaticamente, elas ferram com a nossa vida. Desculpa o ouvinte, mas elas fazem isso com a gente. Fica repetindo os padrões. Como se fosse um robozinho, né? A gente é automatizado mesmo, né? Sempre foi assim, né? E sempre será. Não, né? Se não tá bom, a gente está aqui, né? Para trazer mesmo essa questão do autoconhecimento, da importância que tem o autoconhecimento na nossa vida. Para a gente tirar essa venda que está aqui nos nossos olhos, impedindo a gente de realmente ser feliz, né? Porque felicidade é um estado, mas é um estado de presença quando eu percebo, poxa, hoje eu tô, por que eu estou olhando desse olhar aqui? Que crença é essa que eu tenho? Eu consigo ir lá, olhar para dentro e falar, nossa, onde que eu ouvi isso? Como é que era isso lá na minha família, nos ambientes que eu comecei a trilhar minha vida de trabalho, né, profissional, nos meus estudos. Por que eu sou assim? Porque a gente é inteligente, a gente é a imagem e semelhança de Cristo. Então, como é que eu posso ser burra? Eu não sou burra, né? E aí eu venho manifestar exatamente aquilo que é de mais divino, porque eu paro de me rotular. Eu consigo enxergar os meus pontos positivos, as minhas potências, e trazer para o mundo aquilo que eu venho aqui contribuir. Eu não vou ser igual a Chan, não vou ser igual a Cíntia, não vou ser igual às pessoas que eu tenho como referência. Eu sou eu, Leonice. Cada um é único, com a sua essência. Eu estou aqui exatamente para trazer algo. Então, cada um vai conseguir se enxergar, sendo verdadeiro, sendo honesto consigo mesmo, colocando para fora. Às vezes eu não concordo com alguma posição, mas eu vou ouvir e vou trazer para dentro. O que isso serve para que eu mude alguma visão que está equivocada? Então, foi bem essa questão. A gente, como terapeutas, a gente também tinha essa visão dessas crenças muito arraigadas dentro da gente. E quando nós se permitimos, né, se autorizamos a buscar esse autoconhecimento, a gente começou a ver que tem um mundo de coisas aqui que elas são muito boas. E que eu estou aqui para mostrar isso. Não posso me esconder. Tudo que eu sei, o que eu trago,
que não serviu para mim lá, que me fez sofrer, eu posso mostrar para o outro que está lá no sofrimento, e se ele olhar para dentro, ele também sai dessa dor. É isso. É. Acho que espero que vocês aí que estão ouvindo o vídeo e ainda vão ouvir esse vídeo aí pela frente, possam ter boas reflexões, possam mergulhar aí no meio, né, da sua primeira infância e vem trazendo, né, essas crenças que você ouviu muito e traz para o seu dia de hoje. Aonde essas crenças, no dia de hoje, na sua vida, você continua validando? Aonde você já transformou ou já criou uma nova crença em cima, positiva ou negativa, mas que você fez algum movimento. E se não fez, aproveita, né? Aproveita para se perguntar se o que eu posso mudar nessa crença? Essa crença ela é real ou ela foi só implantada em mim e eu só estou repetindo no automático, né? E se ela não é real, então por que eu qual é o movimento que eu tenho que fazer para trazer o que é a verdade para mim, né? A crença que é verdadeira para mim, que faz sentido na minha vida agora, né? Então, eu espero que vocês tenham uma boa reflexão por aí. E, meninas, obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Léo, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite e foi assim uma conversa bem gostosa, interessante e que a gente realmente possa trazer esse novo olhar para as pessoas que ainda repetem, têm repetições, às vezes inconscientes, né, na vida, no dia a dia ali no automático e não percebe que aquilo também está gerando uma dor. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a Tchau, tchau, próxima. pessoal. Até a próxima.